Olá pessoal, tudo bem? Fernando Melo aqui, Comunicação e Política. Vamos fazer hoje aquele vídeo tão esperado, vídeo que muita gente me cobra nas redes sociais, que é como ler mais e melhor. Para que a gente dê prosseguimento a esse vídeo, eu vou te passar aqui 3 tópicos que eu quero que você preste atenção, porque aqui vai um método que eu desenvolvi para mim mesmo, tá bom? Estou compartilhando com vocês algo que eu fiz para mim e funcionou muito bem. O primeiro tópico que eu quero passar para vocês é: conheça o seu potencial de leitura. Conhecer o seu potencial de leitura pode ser feito por um modelo que eu utilizei para mim, deu muito certo, e que é o seguinte: pega aí na tua casa um livro que você esteja lendo ou que você queira ler, só para servir de exemplo, tá bom? O importante é que você escolha nesse livro uma página que seja uma página cheia de texto assim, tá bom? Que não tenha espaço em branco, que não tenha figura, uma página cheia, e você vai cronometrar quanto tempo você leva para ler essa página. Importante, obviamente, você não ler muito devagar e nem ler rápido. É importante que você leia naquele tempo normal que você lê. Então, cada pessoa vai ter um tempo. O importante é que você cronometre, comece a ler e quando chegar na última palavra, você pare. Eu, quando utilizei esse método, descobri, por exemplo, que eu consigo ler uma página. Normalmente eu leio uma página a cada 1 minuto e meio. Então, 1 minuto e 30 segundos é o tempo que eu, Fernando, levo hoje, em 2020, para ler uma página tranquilamente, compreendendo bem. Com esse resultado, eu entendo que eu consigo ler em 1 hora 40 páginas. Pessoal, esse é o meu potencial de leitura hoje. Eu consigo ler normalmente 40 páginas por hora. Com essa informação, você vai fazer uma análise do teu dia e quanto tempo você consegue aplicar por dia para leitura, para estudo. Você descobrindo, por exemplo, vamos lá, você tem 2 horas por dia que você pode aplicar à leitura. Se você consegue ler 40 páginas, significa que por dia você tem um potencial de leitura de 80 páginas. Gente, repito, isso aqui é uma média para que você se conheça, não é para você mostrar para os outros. Eu estou te mostrando aqui para te dar um exemplo, mas é para que você conheça o teu potencial e saiba que, vamos lá, nesse livro que eu peguei como exemplo, eu posso olhar que esse livro tem 340 páginas. Então, um livro de 340 páginas dividido por 40 vai dar 8,5. Então, eu demoro 8 horas e meia para ler esse livro aqui. Pessoal, com essa informação, você consegue inclusive se estimular, porque imagina você, quando você coloca tudo preto no branco, é lógico que a vida não é assim, mas quando você coloca preto no branco, você entende que você poderia ler o livro do George Orwell, um exemplo que eu estou dando, Dias na Birmânia, você leria em 1 dia apenas. Imagina se a sua vida fosse assim, 30 dias por mês lendo 30 livros? É lógico que não é, afinal você não vai ficar 8 horas e meia em 1 dia lendo, mas você vai conhecer o teu potencial de leitura. Quanto tempo você pode dedicar do seu dia para a leitura? Lembro aqui um exemplo que o Sertilanges dá no livro Vida Intelectual, onde ele mostra que com 2 horas por dia você pode ter uma dedicação muito satisfatória para lapidar a tua vida intelectual. 2 horas por dia, nesse cálculo que eu fiz, 80 páginas. É um número muito bom. O segundo tópico que eu quero destacar para vocês é: leia por temas ou autores. O que significa isso? Eu aplico na minha vida também esse modelo e funciona muito bem. Esse modelo, ele é o seguinte: eu decido, por exemplo, esse mês, né, para usar aqui, vou sempre usar aqui o meu dia a dia como exemplo para vocês. Esse mês eu decidi ler a obra de George Orwell. Então eu escolhi um autor, poderia ter escolhido um tema, como eu sempre faço. Tem mês que eu falo, não, esse mês eu quero ler poesia. Esse mês eu quero ler sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse mês eu quero ler sobre cristianismo. E aí você vai escolhendo os temas ou autores. Esse mês eu vou ler Stephen King. Você vai escolher um autor. Neste mês de julho de 2020, eu escolhi George Orwell. Então o que eu fiz? Eu peguei toda a obra do autor que eu consegui comprar em português. Tem mais 1 ou 2 livros que não estão aqui, mas só para te mostrar um exemplo. Então, a obra inteira do George Orwell, eu consegui entender, eu consegui encontrar o seguinte número. Esse livro aqui tem 340 páginas. Esse livro aqui tem 160. Esse livro aqui tem 500. Esse livro aqui tem 400. Esse aqui tem 400.
Esse aqui tem 300. Tem aqui 2.100 páginas, vamos colocar mais 300, que são os outros dois livros que estão aqui. Vamos arredondar para 2.500? Então eu tenho 2.500 páginas. Você, naquele cálculo, se você colocar 2 horas por dia, você vai ler 80 páginas por dia. Então, se eu tenho 2.500 páginas dividido por 80, eu encontro o número de 31,25. Ou seja, em 31 dias, você consegue ler toda a obra do George Orwell. Ou seja, em um mês, você consegue ler tudo o que esse autor incrível escreveu. Pessoal, esse tipo de conclusão matemática, obviamente, é uma conclusão fria, obviamente, mas que serve inclusive para estimular você a consumir temas e autores. Quando você entende que na sua vida específica, de acordo com os cálculos que você fez e as metas que você se impôs, você pode conhecer um tema inteiro, um autor inteiro em determinado tempo, você se estimula. Porque você vê o quão ridículo é, o quanto tempo é necessário, e ele é sempre muito curto, que nós dediquemos para que nos tornemos inteligentes, conhecedores de um tema, conhecedores da obra de um autor. Por exemplo, imagina você em um mês ler todo o material do George Orwell. Imagina em outro mês você ler todo o material do Dostoiévski. Em outro mês você lê Tolstói. Em outro mês você lê Machado de Assis. Enfim, em outros 2 meses você lê um autor que escreveu mais. Imagina você em um mês saber, é lógico, você não quer saber todos os detalhes do mundo já coletados sobre a Primeira Guerra Mundial, mas imagina em um mês você ler 6, 7 livros sobre história da Primeira Guerra Mundial. Você vai conhecer muito bem esse importante episódio histórico da história da humanidade. Esse ponto de ler temas e ler autores é algo que eu utilizo para mim mesmo há muito tempo e funciona muito bem. Vamos lá, número 3, o terceiro tópico que eu quero citar para vocês é monte uma bibliografia. O que é montar uma bibliografia? Montar uma bibliografia é um trabalho que eu faço para mim mesmo e eu faço ele utilizando a internet. Muito fácil, entra no Google, utiliza isso, vai facilitar muito a tua vida de estudos. Entra no Google e pergunta lá, por exemplo, você vai ler sobre Primeira Guerra, não é isso? Então, você vai no Google e digita o seguinte: melhores livros sobre a Primeira Guerra. Eu já encontrei aqui, primeiro, uma lista, os 10 melhores livros sobre a Primeira Guerra. Depois, uma outra lista, 8 melhores livros para entender a Primeira Guerra. Depois, uma outra lista, 16 livros imprescindíveis. Pessoal, é lógico, vai ter lista aqui que é ruim, vai ter lista que é boa, mas você vai utilizar aqui, mais uma vez, uma amostragem onde você vai começar a conhecer diversos títulos que outras pessoas já estudaram e incluíram numa lista, para você entender bem a Primeira Guerra Mundial. Você já fez o teu cálculo, você conhece o teu potencial de leitura, você já entendeu que é preciso escolher um tema ou um autor, e você escolhendo um tema, você vai vir aqui e vai estudar a opinião de outras pessoas com relação ao tema escolhido. Fazendo isso, as pessoas normalmente vão colocar na internet pequenos resumos sobre o livro. Você lê o pequeno resumo e fala, não, mas essa abordagem aqui eu não quero. Esse livro é muito técnico. Esse livro aqui é ficção, eu não quero ficção, eu quero só relato jornalístico. Você vai fazer aqui uma pesquisa. Com essa tua pesquisa, você vai encontrar 5, 6 livros, 8 livros, enfim, que você gostou para montar a sua bibliografia. Faça uma ordem cronológica, faça uma ordem por tema, enfim, categorize da forma que você quiser, mas calcule a quantidade de palavras, a quantidade de páginas e encaixe esta bibliografia que você montou em um determinado tempo. É importantíssimo que você faça isso. Não pegue uma bibliografia e fale assim, deu aqui 3.500 páginas, vamos ver quanto tempo eu levo para ler. Não faça isso porque você vai fracassar. Eu já te digo aqui, você tem que puxar as metas para você. Você tem que se disciplinar. Você tem que falar o seguinte, se eu leio 2.000 páginas por mês, eu vou montar uma bibliografia de 2.000 páginas, porque em um mês eu tenho que ler. Não, se eu montei uma bibliografia de 4.000 páginas, então eu tenho 2 meses para ler. Mas é importante que você tenha um tempo pré-determinado por você mesmo, para que você corra atrás daquela meta e leia mais e melhor.
Vamos agora aqui a 3 princípios de leitura que eu utilizo para mim e tenho certeza que também vai acrescentar muito aí para a tua compreensão. O primeiro deles é: se abra ao conteúdo. Se abrir ao conteúdo é o seguinte: nós estamos vivendo um tempo e, obviamente, muitas pessoas que estão aqui me acompanhando no Comunicação e Política tá vivendo nesse tempo e tem tido esse comportamento de nos dedicarmos quase que absolutamente à política. A política no Brasil, principalmente, ela é partidária. Então, o que acontece? Ou você é de esquerda ou você é de direita. A pessoa que é de direita não quer ler nada que seja de esquerda. E a pessoa que é de esquerda não quer ler nada que seja de direita. Você não vai cometer esse erro. Afinal, nós não estamos aqui para falar de esquerda e direita. Nós estamos aqui para falar sobre busca pelo conhecimento. E na busca pelo conhecimento, você tem que entender que a história da humanidade é um caminhar para compreender a vida, compreender a relação entre as criaturas e o Criador, compreender tudo o que existe ou ainda aquilo que não existe e que muitos já teorizaram. Enfim, você tem que entender que os autores, eles não estão aqui falando se você tem que votar no Lula ou no Bolsonaro. Eles estão aqui falando sobre a busca pelo desconhecido. Eles estão aqui na busca por aumentar a ilha do seu conhecimento e vencer cada vez mais as fronteiras do desconhecido que crescem a cada dia mais, principalmente na mente de quem busca conhecimento. Pessoal, se abra ao conhecimento e quando você escolher a sua bibliografia, quando você montar a sua bibliografia, escolher o seu tema, escolher o seu autor, esteja aberto para receber aquilo que está escrito. Isso não significa que tudo aquilo que você lê, você tem que acreditar e aceitar, mas você tem que receber aquele conhecimento, até mesmo para que você consiga julgar, analisar e, inclusive, rejeitar aquilo que é ruim. Uma pessoa que não está aberta a aprender não conseguirá sequer rejeitar, porque você precisa estimular, você precisa cultivar em si o gosto por aquilo que é bom. E o gosto por aquilo que é bom, ele só é aprimorado quando você prova, quando você conhece, quando você vê, quando você se coloca à disposição de todas as coisas. Esteja aberto porque eu vejo muitas pessoas lendo livros incríveis, mas essas pessoas, por preconceitos e, inclusive, isso aqui existe no Brasil, medo de serem cooptados para algo ruim, já lê um livro cheio de medo, como se estivesse lendo ali um livro demoníaco, como se estivesse lendo um material oculto que não deveria ser desvendado. Pessoal, você não está abrindo uma caixa de Pandora quando você abre um livro não, tá bom? Pega o livro, leia e esteja aberto a aprender com tudo que está ali. O segundo princípio que eu te passo é disciplina. Tenha disciplina. Pessoal, ter disciplina, você precisa entender que a disciplina ela é aplicada em tudo aquilo que você faz. Absolutamente tudo. Nada do que você faz pode ser indisciplinado. Pode até ser, mas não vai gerar bons frutos e não vai gerar frutos na quantidade que poderia gerar. Nós estamos fazendo esse livro aqui, esse vídeo aqui não é para te ensinar a ler, é para te ensinar a ler mais e melhor. Tá bom? Então estamos falando aqui principalmente sobre produtividade. Gente, vamos lá. Disciplina de leitura, você tem que analisar quanto tempo você pode ler por dia. Ah, Fernando, eu acredito que eu posso dedicar 1 hora por dia. Então, nesta 1 hora por dia, você vai ler. Você não vai trabalhar, você não vai descansar, você não vai relaxar, você não vai brincar. Nessa 1 hora você vai ler. Você está ali em função você está em função da leitura. Entenda que nesta 1 hora de dedicação, ela precisa ser plena e absoluta. Fernando, eu trabalho demais, só tenho 15 minutos por dia. Olha, pessoal, eu te dou aqui um exemplo do que eu fiz na minha vida também. Não se engane e não minta para você mesmo. Quando você estiver sozinho, tá só você, né? Você com você mesmo, fazendo essa continha para descobrir quantas páginas você lê por dia, não minta para você mesmo, sabe? Muita gente fala assim, Fernando, eu não tenho tempo para nada. Mas o cara gosta de futebol, ele gosta de UFC... Ele é um cara que eu só me sinto bem se eu dormir 10 horas por dia, sabe? Eu gosto de fazer uma refeição e depois tirar uma sonequinha de 40 minutos. Então assim, veja se você realmente não tem tempo para nada. Geralmente, hoje, as pessoas têm tempo sim. Foi criado esse mito, não, porque eu gosto de trabalhar demais, eu trabalho 27 horas por dia, e as pessoas acabam se enganando e fazendo esse tipo de cálculo absolutamente mentiroso.
Dedique o máximo de tempo possível para a única característica que separa você de todos os outros animais, que é o intelecto. Pessoal, você é muito melhor do que um cachorro, do que um pato, do que um papagaio. Só que a única coisa que te separa de um pato, de um papagaio e de um cachorro é o intelecto. Quanto tempo por dia você dedica? A única característica que te distingue de um animal irracional. O terceiro princípio que eu passo para vocês é: aplique tudo que você aprende na sua vida. Esse é o mais difícil de todos e eu tenho certeza que você não vai conseguir, pelo menos de início. Se você é um estudante iniciante, se você está começando a tua vida de leitura, eu tenho certeza que você não vai conseguir, porque é difícil fazer isso. É muito difícil. Muitas pessoas, literalmente muitas pessoas, chegam numa vida de leitura desenvolvida, já avançada, e ainda não conseguem aplicar aquilo que aprendem na sua vida, porque aqui vai um exercício intelectual. Quando você lê sobre ciência política, você tem que mudar a tua visão sobre a política, sabe? Você não pode, depois de ler Platão, Aristóteles, depois de ler Maquiavel, você olhar para a política brasileira e continuar falando da Frota, do Frota, da Peppa, do Maia, da mesma forma que você falava antes. Não é possível que você leu grandes clássicos e isso não mudou nada na tua forma de ver a política. Da mesma forma, o meio ambiente, a cultura, a arte, a literatura. Não é possível que depois de ler Dostoiévski, você veja as relações humanas, a ética e a moral humana da mesma forma que você via antes. Significa que você não aprendeu, significa que você não está tendo capacidade de pegar aquilo que aconteceu no século XIX na Rússia e aplicar no Brasil no século XXI. É muito difícil fazer isso. Eu estou colocando esse princípio para que você entenda que você precisa correr atrás dele. Mude a sua vida. Quando você lê, por exemplo, textos sagrados, você precisa mudar a sua vida, você precisa edificar a tua vida espiritual. Você não pode ler um texto sagrado e não acrescentar nada na sua vida espiritual, nada na sua vida intelectual, porque os textos sagrados, eles têm por princípio, por natureza, a própria missão de edificar a vida de quem lê para que ele melhore a sua relação para com a divindade. Então você tem que entender esses princípios, saber onde aquele estilo de leitura quer te levar para que você alcance e corra atrás. Se você lê poesia, se você busca poesia, você tem que entender que há uma meta pré-estabelecida pelo próprio poeta de que você domine a linguagem, de que você domine as regras gramaticais e que você possua poder sobre a palavra. Para que você, com o poder sobre a palavra, você possa até mesmo, se quiser, se lançar à construção de novos termos, de novas palavras. É isso que a poesia faz com as palavras. Pessoal, se você conhecer a sua capacidade, se você ler por temas e autores e montar uma bibliografia, eu tenho certeza que a tua vida quantitativa de leitura vai crescer muito. E se você aplicar os princípios que eu estou dizendo aqui, se você se abrir ao conteúdo, se você tiver disciplina e se você conseguir aplicar aquilo que você lê na sua vida, eu tenho certeza que essa grande quantidade vai também se refletir em uma grande qualidade de leitura e um desenvolvimento intelectual muito bom para a tua vida. Eu vou deixar aqui no final uma promoção aqui nesse vídeo para quem chegou até o final, para que você veja um kit que nós colocamos ali na nossa livraria pela metade do preço. É algo muito barato, é algo que eu faço, né? Liguei lá pro pessoal da livraria, pedi para eles montarem esse kit para mim, chorei um desconto para passar para vocês que chegaram até o final desse vídeo. E é um kit incrível, que é o kit de vida intelectual. Acesse, conheça esse kit e compre. Se você assim puder, tá muito barato e eu vou segurar essa promoção por 3 dias. Fica com Deus.